Após o sangrento combate do Serrote Preto, Lampião deixou um dinheiro para ser entregue a Constantino, o dono da casa onde ficara coitado, como recompensa pela despesa e os estragos causados em sua residência. Do Serrote Preto, seguiu no dia seguinte em direção à Serra dos Caibros, usando os costumeiros despistamentos, ficando uns dias escondido na casa de um coiteiro chamado Domingos Antônio. Mandou que o coiteiro fosse à farmácia de Gerson Maranhão, em Mariana, comprar iodo e outros remédios para Sabiá, que havia sido ferido no ataque à Mata Grande, no sábado de carnaval, e a cada dia ficava pior, e acabou morrendo. As caatingas do Moxotó e do navio fervilhavam de soldados à procura do bando, comandados pelo coronel João Nunes, pelo capitão Pedro Malta e pelos tenentes Higino Belarmino, Alencar de Carvalho, Optato Gueiros e Muniz de Farias. Mais de 500 soldados. Quando a coisa acalmou um pouco, Lampião subiu por Jeritacó, São Caetano, Canto da Manga, São Gonçalo, Tenório e Varzinha, passando beirando a Vila Bela e Belmonte, e escapou para o Ceará. No tempo em que andava com Sebastião Pereira, ele estivera algumas vezes naquele estado, tendo feito boas amizades com fazendeiros e chefes políticos da região montanhosa do Cariri. Precisava refazer o bando, porque alguns cangaceiros haviam desertado e outros tinham sido dispensados. Na volta, ao passar pela Paraíba, 2 volantes pegaram a pista do bando. Não sabendo que estava sendo seguido, Lampião desceu de Conceição do Piancó para a Vila Bela pela estrada do Pelo Sinal, detendo-se perto da fazenda Abóboras, a fim de aguardar uma encomenda que havia feito. Enquanto isso, Sabino Gomes saiu com seu grupo para fazer uns trabalhinhos nas redondezas, região que ele conhecia como ninguém. Um desses trabalhinhos foi o assalto à residência de um cidadão chamado João Alves Pereira, na fazenda Água Branca, atual Luanda. Morreu João Alves e ficaram feridos 3 filhos e uma nora. Isso foi no dia 13 de abril de 1925. Quando Sabino voltou, no dia 14, o grupo retornou à viagem. Os comandantes das volantes paraibanas, em face da rota seguida pelos cangaceiros, estavam certos de que Lampião iria assaltar Vila Bela e então apressaram o passo para se juntar às forças locais, de modo a evitar um desastre. Viajavam por uma estrada que passava pelas fazendas Chique-Chique e Saco, ao norte da formidável montanha conhecida como Serra Talhada. De longe, a montanha parece um bloco só, porém de perto se nota que são vários blocos separados discretamente por gargantas ou grotas. Daquele lado, a montanha se abre em 2 pernas, formando um extenso vale em seu interior. Para quem vinha da Paraíba, havia as estradas principais que contornavam a montanha, uma pela direita e outra pela esquerda, mas os viajantes preferiam um atalho que se metia pelo referido vale entre as 2 pernas da montanha e passava para o outro lado através de 2 gargantas entre as serras. A primeira garganta, à esquerda, era conhecida como Grota do Saco, um riacho seco que dava acesso à Pedra do Sino, do outro lado da Serra do Saco. Porém, essa passagem era ruim, sendo preferível a outra mais adiante, depois da Grota da Negra, na extremidade do vale, por uma fenda apropriadamente denominada Boqueirão, entre a Serra do Saco e o maciço principal da Serra Talhada. À altura da Serra do Saco, os soldados notaram que os rastros dos cangaceiros deixavam a estrada, ficando evidente que eles ou estavam escondidos na serra ou tinham atravessado para o outro lado pela Grota do Saco. Diante disso, as 2 forças separaram-se. Uma seguiu para Vila Bela pela Grota da Negra, atravessando pelo Boqueirão, a fim de avisar o tenente Alípio Pereira do perigo que a cidade estava correndo, e ao mesmo tempo pedir ajuda, enquanto que a outra pegou a pista dos cangaceiros para localizar o coito, esperando que os companheiros voltassem com substancial reforço das forças do tenente Alípio. Eram mais ou menos 3 horas da tarde.
O grupo que seguiu para a cidade topou no Boqueirão com um automóvel e o comandante resolveu mandar parar para fazer uma vistoria. Surpresa! No veículo havia vários cunhetes de bala de fuzil. O condutor do veículo foi submetido a rígido interrogatório. Não foi preciso muita pressão. O sujeito terminou revelando tudo. Seu nome era José Olavo de Andrade, comerciante e político de Vila Bela, e a encomenda estava sendo levada para Lampião. Quem mandava era o major Teófanes Torres e Cornélio Soares. A munição tinha sido comprada em Salgueiro, como se fosse para a família Pereira. O transporte de Salgueiro para Vila Bela havia sido feito dentro de latas de querosene, escondidas debaixo de cargas de cebola e alho. O interrogatório foi suspenso porque naquele instante ouviram-se tiros para os lados da Serra do Saco, o que significava que a outra volante localizara os cangaceiros. Despachou-se então um mensageiro para ir pedir reforço em Vila Bela, levando preso o homem da munição, enquanto outros soldados corriam para socorrer os colegas, guiados pelo pipocar da fuzilaria. Nada, porém, puderam fazer, pois quando chegaram ao local do combate, a luta já terminara, restando apenas cuidar dos feridos. Não era preciso perguntar o que acontecera. Os companheiros tinham caído numa emboscada na Grota do Saco. Os cangaceiros, percebendo que estavam sendo seguidos, tinham se entrincheirado em ambos os lados da grota que corta a serra. Com uma só descarga, 10 soldados ficaram feridos. 2 cangaceiros também tiveram ferimentos graves: José Firmino, vulgo Cancão, e o famoso Sabino Gomes. O ferimento de Cancão era curioso. A bala entrou no joelho e foi sair no calcanhar. Quanto a Sabino, uma bala o atingiu à altura do peito direito e saiu pelas costas, na ponta da espádua. Quando o reforço enviado pelo tenente Alipo chegou, já era noite. Os comandantes decidiram cercar a área, ocupando todos os locais de passagem, de modo que os cangaceiros não teriam por onde escapar. Apenas se descuidaram em um ponto: o riacho por onde os cangaceiros tinham vindo, pois os comandantes jamais imaginariam que eles voltassem pelo mesmo lugar, passando pelo local do combate, quando o lógico seria romper caminho pelo outro lado da serra. O endiabrado Lampião parece que adivinhou o pensamento dos comandantes e, pela madrugada, enquanto os soldados aguçavam os olhos em tudo quanto era vereda, os cangaceiros, arrastando-se pelo chão, pegaram o leito do riacho, refazendo o caminho de volta, retomaram o caminho principal no vale no sentido da Grota da Negra, atravessaram o Boqueirão e passaram abeirando Vila Bela sem nenhum contratempo. Sabino e Cancão, feridos, ficaram escondidos na serra. Como Cancão tinha um irmão que morava perto dali, Lampião mandou um cangaceiro informar a ele o local do esconderijo, recomendando que só fosse vê-los quando a polícia deixasse a área. O povo de Vila Bela acordou com a notícia de que Lampião estava cercado na Serra do Saco. Em toda a cidade era só no que se falava. Foi quando um sujeito contou que tinha visto uns homens armados atravessando o Pajeú naquela madrugada. As autoridades mandaram verificar os rastros. Não havia dúvida, os cangaceiros tinham escapado. Dias depois, quando Sabino melhorou um pouco, arranjou um burro e foi recuperar-se na fazenda do coronel Ângelo da Gia, seu amigo do peito, a umas 35 léguas dali. Cancão, tendo ficado aleijado, não podendo mais continuar como cangaceiro, viajou para Juazeiro do Norte a fim de pedir a bênção ao padre Cícero. A bênção do padre Cícero deu-lhe sorte. Cancão, batizado Firmino, mudou de nome, passou a se chamar Aleixo e trabalhou algum tempo no engenho do Coronel Santana, na Serra do Mato, até ser descoberto seu paradeiro quando foi preso e levado para Recife. Depois de cumprir parte da pena, recebeu liberdade condicional e foi morar em Vila Bela. Quai, seu app de vídeos curtos.